Arquitetando de hoje, nós vamos mostrar detalhadamente um projeto feito pela arquiteta Adriana Lima do começo ao fim. Cada detalhe, desde o arquitetônico, o paisagismo e todos os ambientes dessa residência. Bom, vamos lá? Bom, então estamos aqui com a arquiteta Adriana Lima, ela que é formada pela Unifil e desde 2002 é atuante em Maringá e região. Ela nos recebe hoje em uma residência toda projetada por ela. Muito obrigada por participar conosco. O prazer foi meu, é meu, né, de estar aqui no teu programa, um programa que é reconhecido, né, por todos. E eu fico muito feliz de abrir um trabalho esse trabalho agora que Maringá está conhecendo, né, essa residência. E foi uma residência que eu fico muito feliz com o resultado dela, porque eu tive a oportunidade de trabalhar desde o início, né, desde o projeto arquitetônico, o paisagismo, interiores, então é algo que, assim, tenha um pouco da minha marca em todos os aspectos, né. Bom, mas a gente vai começar por partes. Sim. Né? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o teu site. O site é super completo, né? Que é o adrianalimaarc.com, não. É www.adrianalima.arc.br. .arc.br. Isso. E lá no teu site você publicou um artigo falando sobre as atribuições dos arquitetos na sociedade, agora nos tempos atuais. Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Esse artigo que você achou foi no meu blog, então você entra no meu site, e né, acessa o blog. Acessa o blog. No caso desse texto, é algo que a gente sempre se depara, a dificuldade da sociedade, das pessoas entenderem o papel do arquiteto. Porque, em geral, a gente tem uma tradição muito grande, principalmente em Maringá, em relação à engenharia, né? A engenharia civil. Todo mundo sabe que o engenheiro, ele projeta, ele faz ponte, ele faz prédios. Mas as pessoas muitas vezes acham que o arquiteto só faz interiores, só trabalha com a decoração. Então, essa é a nossa grande preocupação enquanto profissionais, para divulgar o nosso trabalho, para divulgar, assim, as nossas atribuições, o que realmente um arquiteto faz, né? Então, assim, com relação ao público e com relação às atribuições, a gente percebeu, assim, que a dificuldade em compreender que o arquiteto faz projeto arquitetônico, sim, né? Porque até então se tem essa confusão achando que só o engenheiro faz projeto arquitetônico. Não, o arquiteto faz projeto arquitetônico, o arquiteto trabalha com a obra desde o início. Então ele começa com as primeiras ideias, né, com o projeto arquitetônico, com tudo. Aí a gente vai de encontro com vocês, né? Eu acredito que o Arquitetando, ele também colabora, ele valoriza o profissional nesse modo integral, Sim. né? O arquitetônico, interiores e também a parte de urbanismo, Sim. que a gente acha tão importante quanto. Sim, a atribuição do arquiteto também é de urbanista, né? Então ele tem uma visão geral da cidade, ele estuda no curso de arquitetura, ele estuda a respeito das várias tramas que existem na cidade durante o decorrer da história, né? A cidade de Jardim, por exemplo, Maringá, ela foi projetada pensando na cidade de Jardim, né? Todo o traçado dela, quando Maringá ela recebeu essa incumbência, né? O arquiteto lá de São Paulo recebeu essa incumbência de fazer o projeto de Maringá, ele se inspirou na cidade de Jardins. Né? Até a arquitetura é uma das profissões assim mais antigas, até na Pérsia, toda a Pérsia ela foi projetada por arquitetos. Sim. Então... E das mais completas, né? A arquitetura é uma profissão que ela envolve tanto que antigamente, você vê o Michelangelo, e também o Leonardo da Vinci, eles eram considerados também arquitetos e eram artistas plásticos, né? Eles, na verdade, se você olhar ali na Renascença, toda a parte de arquitetura, ela provém também de todas a arte da escultura, de toda essa ligação com a beleza, também, com a forma, mas com a funcionalidade e com a dinâmica do uso. E só foi posterior ao Renascimento que a arquitetura foi separada das outras artes e também separada da engenharia. Né? Daí surgiu então arquitetura e engenharia, né? Quer dizer, não é tão recente isso. Mas vamos voltar aqui para o presente. Isso.
A Adriana, ela trabalha em um modo super bacana, ela gosta sempre, quando ela faz uma reforma, quando ela faz uma revitalização, de trabalhar o antes e o depois. Por que você faz isso, Adriana? Porque muitas vezes o cliente ele vem lá no nosso escritório, ele não quer gastar muito. Então a gente tem essa proposta também de oferecer situações que são diferenciais, que vão trazer algo novo para a casa dele, mas que ele também não vai precisar investir muito. Então eu gosto de trabalhar muito do antes e depois, que às vezes a gente trabalha com algum móvel, alguma situação que ela já tem na casa dela, né? O cliente ele já tem na casa dele e depois a gente pode estar revitalizando, né? A gente também trabalha com antes e depois para ver, por exemplo, as mudanças radicais, né? Eu acredito que assim, é onde a gente trabalha mais, é onde a gente tem a oportunidade de ter mais liberdade, né? Em mostras de decoração isso é muito bacana, né? Porque a gente tem condições de mostrar qual é a proposta efetivamente que a gente teve desde o início, quais são as ideias, né? Que isso a gente consegue desenvolver mais e colocando um projeto, uma foto antes e uma foto depois, a pessoa vai ter a noção de qual real foi o nosso trabalho, né? Você comentou aí que em mostra de decoração isso é mais fácil de se explorar, né? Mais visível. Você tem tido também uma grande participação nas mostras de decoração regionais e, pelo jeito, você continua também se propondo para esse ano. Como que é a experiência de participar de uma mostra de decoração? Então, mostra de decoração para mim é sempre algo assim muito motivante. Eu adoro, apesar de ser aquela loucura, né? Mostra de decoração é sempre muito corrido, a questão da gente conseguir os parceiros, os patrocinadores, é sempre... Tem todo esse outro lado. Sim. Que quem vai visitar a mostra não conhece. Não conhece, exato. É sempre muito surpreendente quando o público vem, então eu gosto muito de participar de mostra até por isso. Eu fico muito presente no meu espaço, eu gosto de ver a reação do público, para mim isso é um laboratório. É onde eu aprendo, onde eu consigo ouvir mais o público, ver, assim, não só saber do feedback, do que eles gostaram do meu trabalho, mas principalmente saber as reações, porque é onde a gente percebe que aquilo que você teve de intenção de colocar lá em relação à iluminação, à cor, né, se a gente conseguiu alcançar a expectativa. Objetivos. Exato. Então, é nesse sentido que eu gosto também. E a mostra para mim é também interessante porque a gente tem essa liberdade, porque às vezes o cliente, ele é um ponto forte que a gente aprende muito com o cliente. Tem clientes assim que eu sempre falo, eu uso muito isso quando eu converso com o meu cliente, eu falo, olha, a casa não é para mim, esse projeto não é para mim, é para você, você que vai morar lá, você que vai utilizar, tanto que assim a minha postura profissional sempre foi de que eu apresento as primeiras ideias, depois o meu cliente interfere nisso e a gente vai moldando juntos, né? Bom, mas a respeito dos projetos residenciais, vamos falar daqui a pouquinho. Então, no próximo bloco, a gente volta com a arquiteta Adriana Lima falando sobre projetos residenciais. Eu já volto.